Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bom dia, paz do Senhor. Que bom você estar aqui com a gente para mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai estudar a sexta carta, que é a igreja de Filadélfia. Hoje eu estou gravando, eu não estou transmitindo ao vivo porque é Dia dos Pais, então entendi que tanto para mim quanto para você seria mais fácil se a gente gravasse. Então você vai ter acesso a essa gravação no mesmo horário do estudo bíblico, para aqueles que já reservam esse horário para o estudo bíblico, mas você vai ter aí essa flexibilidade se quiser aí assistir depois essa gravação, para que eu também possa estar aí com meu pai, né? Vou receber 2 irmãos, nós somos 5, moramos todos muito distantes uns dos outros, mas vai ser possível juntar 2 irmãos aqui, comigo 3, e nós vamos estar aqui mais a cargo dessa celebração, né? Dia dos Pais é todo dia, mas é bom quando a gente consegue juntar. Então eu conto com a tua compreensão nesse sentido. A interação é muito boa, mas a gravação é uma possibilidade para a gente não precisar desmarcar, deixar de fazer. Então eu vou fazer a leitura aqui em Apocalipse capítulo 3. E essa carta ela está descrita aqui no verso 7, a partir do verso 7 até o verso 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e o adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eis o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, nos ajuda nessa manhã, nesse tempo em que reservamos para o estudo bíblico, nos leva, Senhor,
à compreensão, ao entendimento, que nada nos distraia, nos impedindo de conhecermos a Tua palavra e com ela recebermos a direção que ela nos traz, o fortalecimento que ela confere àqueles que creem. Depositamos a nossa confiança no Senhor e suplicamos que o Espírito Santo ensine-nos a viver. Ó Pai, que possamos, em mais um estudo bíblico sobre o Apocalipse, conhecer um pouco mais da revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, essa igreja não recebe nenhum tipo de repreensão. E o que me chama a atenção é que, se de todos os relatos das cartas dirigidas às igrejas, essa a gente tem um exemplo perfeito no sentido de que não houve repreensão para essa igreja, eu entendo algo. É possível servirmos ao Senhor como igreja, de modo que o nome do Senhor seja engrandecido, e isso é para a nossa edificação. A nossa busca precisa sermos exatamente como a igreja de Filadélfia. Então, se em cada relato, cada descrição de cada carta às igrejas, a gente tem repreensões francas, leais, pertinentes, para essa aqui a gente não tem. Então é algo que chama a minha atenção, porque se eu estabelecer como foco, como busca, como desafio pessoal, me comportar, ser como essa igreja, eu estarei agradando ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. As outras cartas vão me ensinar coisas que eu devo fazer, assim como coisas que eu não posso fazer, porque não estarei agradando ao Senhor. E aqui eu vejo a possibilidade de ser como o Senhor deseja que eu seja. Então isso é muito importante para nós. É muito importante. Guardar essa porção como um modelo, um exemplo, não histórico, porque fez parte de um tempo da igreja simplesmente, mas para o nosso tempo. Precisamos ser como Filadélfia. Precisamos ser como Filadélfia. Isso deve estar guardado no nosso coração. Bom, o começo tem sempre a chave, né? Você que já acompanha aqui os estudos bíblicos que a gente tem feito sobre o Apocalipse, sabe que a chave da porta está na planta, no vaso de planta perto da porta, né? Então a chave para a gente abrir aqui a reflexão à igreja de Filadélfia está aqui no primeiro versículo. Isto diz, Jesus falando sobre si mesmo, o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Qual é a característica, segundo o texto, dessa chave? Ela abre e ninguém pode fechar. Ela fecha e ninguém pode abrir. Pronto. Aí já tem muita coisa para a gente pensar. A porta que se abre, ela pode ser fechada, a não ser que seja uma porta aberta por Deus. Isso é muito importante em todos os aspectos da nossa vida e também se nós pensarmos como igreja do Senhor. Aquela porta que Deus não abriu, ela pode ser fechada. Então precisamos ter a compreensão de que quando uma porta é fechada, significa Deus fechando algo que ele não abriu. Deus é tão bom que ele é capaz de fechar aquilo que ele não abriu para que você não seja confundido. Muitas vezes na vida nós entramos por portas que não são as portas que Deus tem para nós. Então, Deus as fecha para que a gente compreenda a procedência. Bom, abriu, ninguém pôde fechar, é nisso que eu preciso estar detido, naquilo que quando aberto não pode ser fechado por ninguém. Assim como, quando ele fecha, ninguém pode abrir. Eu tenho portas na minha vida que eu preciso que Deus feche.
E quando Deus fechar essas portas, eu não quero que elas sejam abertas. E somente quando o Senhor as fecha é que eu terei o descanso de que ninguém poderá abri-las. Vamos falar claro, vamos tornar esse estudo mais prático para a nossa vida. Que portas, por exemplo, que precisam ser fechadas na nossa vida? Bom, a porta que abre para o passado, aquele passado que te angustia, aquela lembrança que te traumatizou, que marcou negativamente a sua vida. Bom, Deus tem o poder de fechar essa porta. E quando Ele fecha essa porta, ninguém pode abrir, porque pessoas intentam, muitas vezes, puxarem assuntos ou nos levarem para aquele lugar que já passou. Mas quando o Senhor fecha a porta, ninguém é capaz de violar esse lacre que Ele coloca, impedindo que essa porta seja reaberta. Isso é muito bom. A nossa vida pode se pautar por isso. Está aí uma boa analogia para a gente fazer da nossa vida. Quais são as portas que precisam ser abertas? Quais são as portas que precisam ser fechadas? Colocar Deus nisso, de modo que Ele abra as portas que ninguém poderá fechar e que Ele feche as portas que não queremos que ninguém abra mais. Então isso aí é muito importante. Eu sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. Olha aí, essa porta é um símbolo de oportunidade. Deus deu a essa igreja a oportunidade de entrar, de poder divulgar, compartilhar a sua mensagem. Então, eu creio que quando a gente tem um intento que vem da parte do Senhor, quando o plano que está no nosso coração procede do Senhor, Ele abre uma porta. Veja, Ele coloca uma porta. Não tinha porta. Nós servimos a um Deus que pode abrir uma porta onde sequer tem uma porta. Isso é poderoso. Eu queria que você guardasse no teu coração essa revelação, porque ela é tão importante, ela é tão relevante, ela é imprescindível em tantos momentos da nossa vida. Você olha para um lado, olha para outro lado, não vê porta. E aí pensa que é o fim, se angustia, se entristece, não é? Fica abatido, quando na verdade a fé, Apocalipse é um livro que precisa da nossa fé para ser compreendido. Para a gente entrar na revelação desse livro, a gente precisa de fé. E aí, quando a gente estabelece essa conexão com a fé bíblica, a fé que Deus coloca no nosso coração, olha, a gente já consegue enxergar uma porta aberta que Ele abriu para nós. E, conforme falamos anteriormente, essa tal porta que Ele abre, só Ele pode fechar. E aí eu fico pensando, né? Que porta que eu desejo na minha vida que seja aberta, não é? Pelo Senhor. Que porta Deus quer abrir na minha vida? Veja, cada um de nós tem um chamado. E se a gente tomar como exemplo aqui o meu caso, né? Se eu creio que tem um chamado para pregar a palavra do Senhor, eu quero que Deus abra uma porta para que eu possa anunciar a sua palavra. E aí você começa a imaginar, identificar, segundo o teu chamado, segundo a tua instrumentalidade na vida, conforme, não é, a vocação que o Senhor te deu, qual é a porta? E aí precisamos crer nisso, porque se a gente pega a igreja do Senhor, não é, a igreja primitiva ali após Jesus ter sido assunto aos céus, veja, é uma igreja que precisa de uma porta para anunciar, para compartilhar as boas novas, e todos nós somos chamados a esse compartilhamento, cada um segundo seus dons, talentos, né, dados pelo Senhor com essa finalidade. Né? Então não reclame, não murmure acerca da porta que não está aberta, porque Deus, Ele pode até colocar uma porta onde não há porta. Acho interessante também que ele descreve, identifica essa igreja como uma igreja com pouca força, mas que não negou o nome do Senhor.
pouca força. Você olha para as tuas mãos, olha para as tuas condições, enxerga teus limites, tuas fraquezas. A gente olha no espelho e enxerga alguém improvável. Como é que Deus vai me usar se eu sou limitado, se eu não tenho essa ou aquela capacidade? Mas olha, o fato dessa igreja ter pouca força não maculou, não foi suficiente para que ela não fosse avaliada por Deus como uma igreja bênção, uma igreja edificante. Porque nós precisamos saber que não é na nossa força, não é segundo as nossas condições, mas, mais uma vez, falando de fé, a gente coloca ela aqui. A fé, ela é capaz de, apesar da minha pouca força, permitir que a obra seja realizada e na força do Senhor. Então, o efeito não é segundo a minha força. Deus não faz mais ou menos porque você é mais ou menos, mas porque você crê. A gente se lembra do exemplo de Abraão, que é um exemplo padrão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então a gente não tem um Abraão com grandes características, um herói. Não, a gente tem Abraão como pai da fé, alguém que creu. E aí Deus imputou como justiça a fé que Abraão teve no Senhor. A Bíblia vai relatar, né, na galeria dos heróis da fé, Abraão como alguém, não é, que o Senhor abençoou e elogiou pela fé, não é? A fé de Abraão é que lhe foi imputada como justiça, não foi as condições que ele tinha ou deixava de ter. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A gente guarda e guarda bem aquilo que tem valor para nós. Talvez você guarde a palavra negativa que lançaram contra a tua vida. Disseram, você não vai conseguir. E aí você guardou isso. Você preservou isso dentro de você, o que na verdade só nos destrói, não é? Interiormente. Mas aqui existe um relato, um exemplo de uma igreja que guardou a palavra. Então guarde a palavra. O que é que tem que ficar guardado? O que é que tem que ocupar o nosso coração? A palavra de Deus. E que palavra é essa? É a palavra acerca de um Deus que abre portas. É a palavra sobre um Deus que fecha aquelas portas que não são bênção para a nossa vida. A gente fecha a porta da nossa casa, por exemplo, para proteger a nossa casa, aquilo que está dentro da casa. A gente abre a porta da nossa casa para receber aquilo que tem valor para nós. A gente coloca dentro de casa, não é? Se a gente pensar na casa como o nosso coração, o nosso coração ele está aberto para receber o amor do Senhor, mas ele está fechado, não é? Para tantas coisas que não são boas para nós, e Deus, ele gere bem esse abrir e fechar de portas. Eu sempre oro ao Senhor, Senhor, coloca o Espírito Santo como porteiro do meu coração, porque aí ele que vê. Porteiro na nossa vida é alguém que, identificando uma pessoa estranha, ele fala, olha, não vou abrir não, aqui não. Assim como quando se trata de uma pessoa, né, você mora num prédio, vai chegar o seu pai, o porteiro já conhece, né, ele fala, olha, pode subir, fulano está te esperando lá. E assim a gente também pode, na nossa vida espiritual, colocar a pessoa do Espírito Santo como alguém que vai filtrar o que entra, o que deve sair, o que deve ser falado, o que não deve ser falado, o que deve ser alvo de jogarmos fora, deitarmos fora, o que deve ficar dentro e ser preservado. Então a gente tinha uma igreja que sabia lidar com isso, apesar da pouca força. E aí eu quero dizer que a maior força dessa igreja, o nome dela é Filadélfia, e Filadélfia significa amor fraternal. Para tudo, vamos compreender que a força de uma igreja
não é o templo físico que ela tem, não é a capacidade financeira que ela tem para poder custear despesas com, não é, estrutura. A força de uma igreja não é o pastor que prega uma mensagem poderosa. A força de uma igreja não é o lugar onde ela está situada fisicamente falando. A força de uma igreja é a capacidade, o nível de amor entre os irmãos. Aí é forte demais. Não sou eu quem está falando sobre isso, não é uma opinião minha, não é uma avaliação pessoal sobre o que é forte, não é? Numa igreja, mas é a visão de Jesus sobre a igreja. Por isso que é muito importante a compreensão do Apocalipse. Jesus falando da sua igreja, ele está dizendo o seguinte: olha, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por quê? Porque há amor entre os irmãos. Então, quando há amor entre os irmãos, o nome do Senhor ele é glorificado. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Veja, paciência. Paciência é uma palavra-chave quando nós queremos ter um bom relacionamento com as pessoas. Você vai precisar de paciência com você mesmo. Você vai precisar de paciência com as pessoas, com os irmãos. Você vai precisar solicitar às pessoas que tenham paciência com você. Não é? E como a gente tem sido marcado na história da humanidade pela ausência de paciência. Porque a impaciência me leva a uma avaliação apressada tua e com isso um julgamento errado e aí o descumprimento da palavra do Senhor. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, olha, isso é muito sério, tá? Você que tem paciência com o teu irmão, eu vou preservar você no momento difícil, no momento da tentação, no momento da luta. Não é? Aqui a gente pode situar historicamente a grande tribulação como algo que está por vir, mas veja, o que preserva você não é porque você lê muito a Bíblia, não é porque você vai muito à igreja. O que te preserva, segundo Deus, não é? Segundo a palavra do Senhor, é justamente essa paciência que você tem com as pessoas, a maneira como você lida com elas. Isso tudo Deus leva em consideração. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa como um símbolo de recompensa, veja. Não podemos perder essa recompensa da presença de Deus e muita gente se deixa roubar, porque você por um lado ganha, por um lado você recebe a porção que vem do Senhor sobre a tua vida, por outro você perde, porque no trato com as pessoas você acaba, por falta de vigilância, permitindo que te roubem. Não podemos deixar isso acontecer. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Essa vida abundante, ela se perde quando no trato com o meu irmão, eu abro uma brecha por onde essas águas de vida abundante vazam e aí eu perco. Não é? Se eu tenho um vaso, um cântaro para carregar água, e ele está furado, eu não vou conseguir reter. Então a palavra está dizendo o seguinte, olha, você tem que guardar o que você está recebendo. E a maneira de guardar o que a gente está recebendo é justamente não perder no trato com as pessoas. Muita gente se perde, se descontrola, se descompensa, se desequilibra completamente no trato com as pessoas. É muito difícil não se perder. A palavra do Senhor sempre nos desafia, e isso eu quero que você compreenda. A palavra do Senhor sempre traz esse desafio. Porém, ao que vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus. Que coisa maravilhosa! Você que dá testemunho, você que se relaciona bem com os seus irmãos, você que tem esse amor fraternal, você é uma coluna. A igreja, ela se apoia no testemunho vivo.
ela se apoia no efeito do evangelho sobre as pessoas. Aí você fez o curso na igreja, você se diplomou na escola bíblica, você fez lá um período de imersão num determinado livro da Bíblia. Pronto, aí você é coluna? Não. Mas quando você recebe o efeito, você vive segundo aquilo que você tem aprendido. Não há maneira de reter aquilo que você recebe se aquilo que você recebe da parte do Senhor você não vive. Então a maneira de guardar, a maneira que a gente experimenta guardar o que recebemos é justamente testemunhando, vivenciando na prática aquilo que a gente recebe. Bom, ao que vencer? A gente vai ter que vencer muita coisa. Vamos ter que vencer nosso orgulho, vamos ter que vencer a nossa avaliação talvez das coisas. Né? Eu tenho falado muito sobre liberação de perdão, sobre generosidade, sobre gratidão, sobre... Por quê? Porque se esse amor fraternal ele não aumentar, essa igreja não vai ser vista. Ao mesmo tempo, o mundo não conseguirá ficar indiferente a uma igreja que ama o outro. E amar o próximo não é simplesmente, dar o cobertor que está sobrando na sua casa para quem tem frio. É apenas uma parte. Amar o próximo não é apenas sorrir para o irmão da igreja que você ama. Isso só é uma parte. E gostaria de terminar dizendo que essa canção que nós entoamos no princípio, ela já é tratada com certo desdém hoje. Quando você canta ou lembra dessa canção, que faz parte da história da igreja, esse cântico congregacional, as pessoas falam assim, sem falsidade? Como sem falsidade? Uma família, quando que isso aqui é uma família? Porque as pessoas não entendem que essa letra, ela retrata um desafio. O desafio é a gente cantar isso e ser verdade. O desafio é a gente olhar para isso e fazer disso a nossa meta. Uma família vivendo o compromisso do amor de Cristo. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, unidos, vivendo em amor. Essa deve ser a nossa meta. Se a gente olha para a nossa vida e não se encaixa nisso, tem algum problema. Tem uma porta fechada. Agora, quando a gente vive o que a gente acabou de cantar nessa letra, dessa canção, existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu quero até terminar esse estudo breve, cantando mais uma vez essa canção. Se você sabe, fecha aí os teus olhos e faz dessa canção uma oração. Essa vai ser a nossa oração hoje para terminar o estudo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Pai, que essa letra possa se tornar a nossa vida como igreja do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajusta-nos, molda-nos, ó Espírito Santo, para que sejamos assim, que vivamos em comunhão, o compromisso de sermos do Senhor Jesus. Que o mundo conheça o teu amor, vendo o amor fraternal, abundante no nosso meio. Ó Pai, coloca as tuas mãos poderosas sobre nós, de modo que sejamos achados por ti, como o relato da igreja, da carta à igreja de Filadélfia. Senhor, que possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que ninguém venha roubar nossa coroa. A porta que o Senhor abrir, possamos entrar por ela, crendo que ninguém poderá fechá-la. Ó Senhor, fecha portas na nossa vida que precisam ser fechadas, que ninguém venha abrir, ó Senhor, encontrando vantagem contra nós, mas que tenhamos a porta que precisa ficar aberta, aberta, e aquela que deve ser fechada, fechada por Ti. Que nossa vida seja uma procedência da unção que vem do altar do Senhor sobre a igreja, que façamos parte dessa igreja, Senhor. Ó Pai, que o Teu nome seja glorificado por cada um de nós no amor entre os irmãos. Esse é o desejo do nosso coração, segundo aquilo que hoje nós refletimos na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos que vão depois poderem acessar essa gravação. Tenham um dia abençoado, que possamos viver esse amor fraternal e assim celebrarmos o nome do Senhor.